Olá, gente! Estamos aqui no caminho que leva a Deus, retornando depois de um período, mas estamos aqui com a Revista Cristã de volta e não poderíamos voltar a não ser com uma celebridade, vamos dizer assim, mas no céu ele tem um nome reconhecido, pastor Eliakim Rodrigues, nosso líder aqui do campo de Pacajus, missionário também, né, pastor? Amém, Mônica. Sim, graças a Deus pela misericórdia de Deus, missionário, pastor e servo do Senhor Jesus. E nós sabemos que agora, né, há um conflito muito grande, né, de países, de religião. O pessoal está aglobando muito essa questão de religiosidade, né? Mas nós estamos aqui para falar disso, né, pastor? Porque a religião é dada a nós para a gente ter um termo, né? Até onde ir, o Senhor deixou aqueles mandamentos junto com Moisés. Mas nós sabemos que quando a gente fala líder, a gente está falando de que Deus escolheu alguém para estar aqui, para nos orientar, para nos dar as diretrizes, até mesmo nos confortar. O bom pastor, né? O Senhor, ele disse, ide por todo mundo fazer discípulos, né? Ide a todas as nações. O Senhor fala disso. E nós teríamos que ter alguém como o Senhor, como os outros pastores que estão ali para liderar as pessoas, orientando. E não basta só, né? Isso, o Senhor também, né? Pastor lançou um livro, né? Escreveu aqui Memórias do Campo. Por quê? Porque no campo que o Senhor foi, teve muitas memórias, né? Sim, com certeza. Foram registrados na minha memória muitos momentos gratificantes e o privilégio de servir ao Senhor, tanto no sertão cearense, que servi muitos anos antes de ir para o campo missionário, e depois Deus me deu a oportunidade de ser missionário fixo em 2 países, Paraguai e depois São Tomé e Príncipe, na África. Mas eu fiz missões em vários outros países. Eu visitei 16 países fazendo missões. E estão tudo aqui, viu, gente? Esse livro, eu vou dizer, eu estava até comentando com o pastor, esse livro, se você tiver um período assim de tempo, de qualidade, leia um livro. E eu indico esse. Por quê? Porque ele, gente, quando você lê nas primeiras páginas, você já fica impactado. É tanto que eu comentei com ele que as primeiras páginas já me emocionei. Eu sou uma pessoa sensível, digo de passagem, eu sou uma pessoa sensível, mas o livro, gente, já traz experiência nas primeiras páginas. Porque tem gente que pega o livro, né, deixa as coisas, mas como é um livro inspirado nas coisas reais que o Senhor te promoveu, não foi? No campo missionário, promoveu o Senhor no campo missionário, ele já te dá aquele impacto já nas primeiras páginas. Eu pensei que o Senhor ia começar o livro com João 6,16. Né, que é geralmente. Mas o Senhor começou com João 1:46. Fala de Natanael, não foi? Natanael, porque quando Jesus se encontrou com Natanael, e Natanael, alegre pelo que Jesus fez, ele foi convidar os amigos e disse, alguém disse para ele, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Então ele disse, vem e vê. E eles foram e viram que realmente foi a pessoa de Jesus. Eu uso esse versículo aí, porque eu realmente vim de uma cidade humilde, uma cidade pequena, uma cidade desconhecida, que foi Borborema, na Paraíba. No livro eu cito. O senhor é paraibano, né? Sou paraibano, criado em Recife, né? Nasci na Paraíba, mas fui para Recife bem criancinha ainda. E do Recife eu vim para aqui. Então, a minha ideia de usar esse texto foi justamente essa, não se comparando a Jesus, mas perguntando, pode vir alguma coisa boa de Borborema? Aí é quando surge a história do livro. Dá assim entender, quando a gente, assim que a gente lê, dá para entender que a gente está falando dos menores da casa, né? Até o senhor cita Davi, né? E aí vamos para os improváveis, vamos dizer assim. E lembrando que quando o Senhor estava lá no IBAD, né? Em São Paulo, que já está na juventude, porque nesse livro você vai pegar a trajetória toda do pastor, da infância em diante, né, pastor? Isso. Você quer conhecer o pastor Eliakim? Você vai ler o livro. Porque daí em diante você vai compreender, você vai ter outra versão do pastor. Porque você, como o Jó diz, né? Eu conhecia só de ouvir falar. Só de ouvir falar. Mas agora eu conheço com meus olhos. E você lendo o livro, você vai ter essa percepção
da essência do pastor, né? Muitos julgam, algumas pessoas, né? Todo mundo, Jesus também foi julgado, né? Para algumas pessoas, nós não temos 100% do carisma das pessoas, mas a gente sabe que é a minoria. Lógico que o pastor é uma pessoa, assim, extraordinária. Mas se você ler o livro, você vai notar da sua infância, a juventude, seu chamado, a partida dele para o Paraguai. E tem uma coisa bem no início do livro, pastor, quando você está lá e você diz que é o menor da casa, realmente você foi sem, tipo assim, umas condições, né? Sim, nós fomos realmente por fé. Porque na época eu pastoreava uma igreja muito grande aqui no estado do Ceará, que era Iguatu, fui pastor em Iguatu, e do Iguatu eu saí para o campo missionário. É uma diferença enorme, porque Iguatu na época já tinha muitas congregações, uma cidade grande, uma igreja grande, e eu fui para o Paraguai. Quando cheguei lá encontrei 14 crentes, 14 pessoas na igreja. E aí nós começamos a trabalhar, enfrentamos dificuldades, muitas dificuldades, sim, mas nos adaptamos, porque o missionário, quando ele chega no campo, ele tem aquele período de adaptação. E nós procuramos nos adaptar da melhor maneira possível, mesmo sem ter todas as ferramentas necessárias, mas Deus vai dando graça, e eu passei um período de 3 anos no Paraguai, né? Como você leu no livro, conta a minha passagem pelo Paraguai. A gente não pode dizer muito também, pastor, né? Pois não, o povo tem que causar uma curiosidade para o povo poder ir lá ler, viu? E a gente estava até questionando, eu falei com o pastor, dele colocar os e-books ou também o áudio, né? O livro em áudio, como tem muitas pessoas hoje que estão fazendo, porque a dona de casa tá ali, né? E de repente coloca um fonezinho de ouvido e vai fazer seus afazeres. O irmão tá no trabalho, coloca um fonezinho de ouvido. Não naqueles cantos que permitem, viu, gente? Onde canto que não permitem, vocês não vão fazer isso, você está, né, infringindo. Então, nos cantos que te permitem, você vai ter aquele tempo próprio, de qualidade, para estar ouvindo o livro, né? Quem sabe, né? Mas eu já sei de novidades que o pastor está vindo aí com o seu segundo livro, né? Nós estamos já trabalhando no segundo livro, porque, graças a Deus, esse livro, Memória do Campo, teve uma boa aceitação. E as pessoas, porque eu termino o livro dizendo assim, e a história continua. A última frase do livro e a história continua, porque eu não quis colocar tudo em um livro só, senão ia ser meio desgastante ler um livro tão grosso, digamos assim, com muitas páginas. Então eu resolvi parar e continuar em um outro livro, e é o que eu já comecei a fazer. Nesse mundo aí de streams, né? Esse mundo aí de redes sociais, que você está o tempo todo cheio de dopaminas, com coisas rápidas, figuras. É bom saber disso, que um livro assim bem conceituado, um pastor, né, de renome, como é o pastor. Esses dias também vi o senhor na Assembleia, né, como lá recebendo as suas homenagens no dia do missionário. Isso, foi bonito. Eu acho muito lindo quando o crente se destaca. Eu acho bonito. Não assim, eu estou falando coisas de orgulho, soberba, não. Mas para mim ver até onde vai o reino do Senhor. Né? Porque Deus quem possibilita isso, né? Esse destaque. O João, quando alguém quis elogiá-lo e trazer honras para João, aí João disse assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Então é bom deixar que Deus cresça na nossa vida, porque quando nós damos lugar para Deus crescer em nossas vidas, por outro lado, Ele vai nos abençoando e nós vamos também nessa linha. Eu acredito muito. A gente falou um pouco sobre a sua infância, falamos agora de juventude, mas tem um momento que como eu sou mãe e eu perdi um filho, você teve algumas perdas também, recém-chegado, né, no IBAD. Para quem não conhece, depois vocês pesquisam sobre o IBAD. A sua irmã Abigail, não foi, irmão? Foi muito difícil, foi um momento muito difícil para mim. Nós fomos fazer o curso de teologia lá no IBAD, em São Paulo. Saímos do Recife para São Paulo, eu e ela, né? E nós nos dávamos muito bem. Ela era lá no IBAD, era a única pessoa que eu conhecia que era mais próxima. Então a gente se ajudava mutuamente.
E um dia a Abigail, ela, uma menina muito dedicada, muito usada por Deus, dedicada nos estudos, dedicada em tudo aquilo que ela fazia, usada por Deus também na palavra, na mensagem, em dom de profecia, visão, um instrumento mesmo. Mas, de repente, numa sexta-feira, no sábado, aliás, ela não apareceu para o café da manhã, também não foi para o almoço, e eu perguntando o que foi que aconteceu. Não, ela está doente, ela está passando, está só repousando. Mas aí a coisa foi piorando. E naquele dia, exatamente naquele dia, não falo do sonho, viu? Quero para o pessoal ter curiosidade e ir buscar no livro o que aconteceu, porque Deus fez uma obra assim, tremenda antes de recolher. Realmente, ela, antes né? de recolher, Deus avisou a ela de uma maneira muito clara. Tremendo. Uma maneira assim que... avisou, né? Ele avisou, ele mostrou que ela estava preparada para partir. A história em si ela é muito mais minuciosa, né? Entramos mais em detalhes, contamos um sonho que ela teve no dia anterior ao falecimento dela. Então, é muito bom, se você quiser, só... nessa parte aí eu me derreti. Porque a gente sabe... Você teve um chamado quando jovem, aí o seu líder de grupo disse que ia chegar o tempo. Isso. No caso dela, o tempo já chegou para ela. Ela já estava pronta. Chegou bem rápido, porque ela era muito nova, tinha 19 anos de idade. Um futuro pela frente extraordinário. E aprove a Deus. Aprove a Deus levá-la e a gente ficar por aqui, não é? Aí eu fico pensando, pastor, e nesse momento aí, assim, quando veio esse impacto aí da sua amiga, irmã mais chegada, te deu, assim, alguma coisa na hora lá, pastor? Assim, eu vou desistir, vou para casa? Não, eu sei o meu chamado, eu vou continuar porque Deus quis assim, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Como é isso? Não, assim, eu senti, foi um impacto muito grande. E naquele momento que ela estava sendo, porque na visão, no sonho que ela teve, ela não ia ser enterrada em São Paulo, ela viria para Recife. E aconteceu exatamente assim. Né? Ela teve a visão de que ela não seria sepultada em São Paulo. Bom, então eu vim para o sepultamento dela em Recife, juntamente com meu irmão que morava em São Paulo, e fiquei. Quando eu ia saindo do IBAD para voltar para Recife com a minha irmã, o corpo dela, a diretora perguntou: Eliaquim, você vai voltar? Eu digo, vou. Vou porque eu tinha convicção de que aquilo ali era a vontade de Deus para mim. Era terminar meus estudos. Eu terminei meus estudos, foi duro, muito duro, a gente se adaptar a esse momento sem ela lá no IBAD. E eu quero só fazer uma ressalva aqui, lembrando que nós estamos falando já esse assunto, que quando eu perdi meu filho, o senhor foi lá, uns 16 anos atrás, lá no finalzinho do local que eu morava, chamado Aldeia, né? O senhor foi lá. Eu estava tão transtornada que perdeu, né? Ainda mais filho, a gente fica transtornado. Aí eu estava de cabeça baixa chorando, que o pessoal disse que eu não chorava, eu uivava, né? Porque o choro da mãe é um negócio que parece que tirou algo dentro dela. Eu fico imaginando a irmã Ritinha, né? Saudosa irmã Ritinha, sua mãe. Eu imagino a dor dela. E eu lembro que quando eu vi aquele ser humano chegando, assim, eu não conhecia. Conheci o pastor mais lá do púlpito, né? Eu vi o pastor, mas eu vi aquele homem andando. Mesmo na minha dor, eu olhei assim, a simplicidade do pastor quando foi até onde eu estava, né, chorosa lá pelo filho. Ele foi bem lindo, aquela voz dele bem calma. Irmã, aprove a Deus colher antes. O fruto para Deus, para você estava verde, as palavras do Senhor. Para você estava verde, mas para o Senhor estava maduro. Essa frase ela nunca saiu da minha cabeça. Aí a gente falando sobre isso, foi por isso que eu disse que eu chorei, porque eu me lembrei das suas palavras. Que você falou, meu filho só tinha 1 ano e 6 meses, não tinha nem 2 anos, quando o Senhor quis recolher. E eu me lembrei
do que, né, do que eu passei, e você passou, por isso que você me falou aquilo com tanta precisão, mas eu estava transtornada, não entendi no momento. Tem coisas que o senhor fala que a gente vai lembrar depois, isso, né? É verdade. Então, é um momento que eu nem estava lembrado que eu tinha... De Abigail? Não, do seu momento. Do meu, né? Eu não tinha, assim, não lhe reconheci. São muitas coisas, são muito, né? Realmente são muitos momentos na nossa vida, e essa visita às pessoas tristes sempre nós fazemos, né? Mas eu fico feliz em saber que você guardou esta palavra. Guardei. E a lembrança de eu ouvindo no caminho, porque lá é um pouco deserto, e a gente olha um caminho assim, uma trilha assim de areia, né? Aí o senhor vinha, aquele jeito tranquilo, manso. Aí lá vem um líder. Meu irmão, é muito importante, né? A gente tem uma liderança a qual chega em momentos sérios, momentos certos. Às vezes não dá para comparecer, né, pastor? Isso, em todos, um campo é muito grande. Com certeza. Não tem como... E lá no Paraguai, qual foi assim, a parte mais dificultosa? Sei que tem, né? Muito. Tem. Eu acho que assim, nós tivemos bons momentos. Eu acredito, né, e sei disso, de que tivemos melhores momentos do que ruins momentos. Porque nos momentos mais difíceis de nossa vida, Deus os transforma em bênção. Então a gente esquece as dificuldades, esquece completamente. Sabe, agora me palavras. pergunta assim, sobre bênçãos, conta uma bênção, aí eu tenho muitas para contar. Ai, que coisa boa. Então, quando me pergunta assim, qual foi o momento mais difícil, eu acredito que foi quando minha família foi atacada por um momento muito difícil. Esse marcou realmente a minha vida. Eu ia perdendo meus 3 filhos. Meu Deus. Numa noite só. E por um descuido até deles mesmo, ou negligência minha, porque eu não podia ter confiado na mentalidade infantil. Eu confiei, uma noite muito fria, porque o Paraguai faz frio, tanto faz frio como calor, e nós estávamos numa noite muito fria. Então, o aquecedor do quarto deles tinha queimado, e eles acenderam, então, a lâmpada. E eles acenderam, então, uma vela para ficarem conversando. Aí eu fui e disse, olha, vocês cuidado com essa vela. Só que eles negligenciaram e dormiram. E quando eles dormiram, não sei como, a vela caiu e pegou fogo em uma madeira que tinha ali. E a fumaça foi muito grande, muito, foi crescendo, a ponto de entrar no meu quarto, que era do outro lado, na frente. Aí quando eu terminei, eu estava orando, quando eu terminei de orar, que eu vi aquela fumaça entrando, digo, pronto, se for lá no quarto dos meninos, eles são mortos. Oh, meu Deus. Mônica, eu corri, quando eu cheguei lá com a Ione, eles estavam desmaiados. Por causa da fumaça, né, pastor? Por causa da fumaça. Eles não respondiam, a gente balançava, e nenhuma resposta. Aí pegamos um por um, colocamos lá na sala, mesmo no chão, para que eles tornassem, e aí passando alguns segundos, alguns minutinhos, eles foram tornando um por um. Meu Deus. Então, foi um momento muito duro. E foi um momento de um milagre, né, pastor? Um verdadeiro milagre, porque se demorasse um pouquinho mais, não tinha mais jeito. É por isso que você fala que, sabe as palavras, gostei da palavra porque o senhor conseguiu mudar aquela palavra que eu falei, né? Tipo, que não era positiva, mas realmente é isso que acontece com a gente que serve ao Senhor Jesus, que está no campo missionário. O Senhor ainda converte, aquilo tudo procede para o bem daqueles que amam a Deus, né? E eu falando de fogo aí, eu me lembrei também quando você orava, né, em casa com a família. A irmã falava logo, é o que ora mais alto. Aí um dia, gente, ele orando alto, isso é muito tremendo, viu? Ele, olha, Senhor Deus, eu quero um par de sapatos. Gente, só lendo o livro, porque aconteceu uma coisa, assim, cômica, vamos passar, né? Sim. Porque, né, posso? Pronto, eu vou dar só esse trechozinho aqui do livro, porque quando ele orou, teve um irmão, como ele orava muito em voz alta, não era, pastor? Em voz alta, eu só orava, é tanto que lá em casa, o povo da rua, os vizinhos sabiam que nós estávamos no café da manhã, no almoço ou na janta. Todo mundo já sabia. Porque só quem orava era eu e orava em voz alta. Aí ele foi e pediu um par de sapato. E isso tinha uma pessoa em casa e o par de sapato veio como bênção para a vida do pastor. Só que ele molhou esse sapato, gente.
colocou no fogão, né? No fogão a Fogão lenha. a lenha. Aí você vai ter que ler o livro para saber o que aconteceu com esse par de sapato. Eu fiquei tão emocionada, no mesmo tempo que eu fiquei alegre, porque você recebeu o sapato, quando eu lembro, você vê, né, falando sobre criança, pensamento de criança, vai lá e coloca o sapato num canto improvável. Improvável. E tem que ler para ver o resultado lá final. Pastor, quando a gente fala de chamado, eu tive recentemente lá, né, com alguns dos seus obreiros, que é o presbítero Cleilson em Trapiá, um povo muito receptivo, né? A irmã Alcivânia lá cooperando com a obra do Senhor, um campo que a gente vê que as pessoas almejam, né? Tem canto ainda que as pessoas estão ali, tipo, sedentas, né? E quando a gente vê que o Senhor está ali trabalhando, fazendo que aquela obra cresça, porque em pouco período, acho que foi no mês de setembro que eu estive lá, teve, acho que 22 pessoas para Jesus. Um campo necessitado, não era que estava. Como é que você chega assim nessa não está aqui no livro não, mas está aglobando o assunto sobre missões? Como é que chega assim, no seu caso, o líder disse que tinha um tempo, você teve o tempo. Chegou um dia no culto, não foi? O pastor lhe chamou, disse que tinha um campo no Nordeste, né, no Ceará, e você se disponibilizou, se entregou. E no caso agora, você como líder, como é que chega assim, tem um casal aqui, aí o Senhor recebe algo de Deus, da parte de Deus, para eles irem? É porque nós damos treinamento para as pessoas que são chamadas. Né? Nós temos a SCANF, temos a Missão Ceifa, que é aqui na Mangabeira, que é um centro de treinamento missionário. Vamos falar sobre isso, viu? Quiser falar mais? A gente faz dá esse treinamento. E as pessoas ficam à disposição. Então, quando eu sei que tem um pastor no interior que precisa de um casal, que precisa de um missionário, então a gente coloca à disposição. O caso do Cleilson, ele não chegou a fazer um curso interno, mas ele foi treinado. Já dirigia, né? Também. Já tinha muita prática, e o pastor solicitou, e depois de orar, nós então liberamos ele para ir para ali, porque ele antes estava na Mangabeira. Então ele foi para lá e Deus abençoou, está abençoando o trabalho, abençoando mesmo, porque é a confirmação de Deus, né? Que essa é a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Tem hora que chegam pessoas que querem ir. Meu irmão, agora, eu acho que o senhor lembra dele, o irmão Chiquinho, chama Pastor Francisco, o irmão Chiquinho, teve até uma campanha agora em prol dele, ele teve um problema com AVC. Qual é o Chiquinho? Lá, ele está morando na aldeia agora. Sim. Ele está morando na aldeia agora. Teve até um culto em prol, né, que ele ia fazer uma cirurgia. Ele ficou, né, tipo estado vegetativo, mas o senhor fez grandes obras. E o senhor está fazendo, ele já está sentando, ele já está com... Não fala ainda, né? Mas ele já... nem se compara. Mas eu lembro que ele recebeu um chamado e ele disse que ardia muito nele. Só que, quando ele vai se direcionar a um líder, ele tem que esperar como o senhor esperou. Não é isso? Isso. O senhor ouviu do seu líder que um dia Deus ia prover e você estaria pronto para o campo. E o senhor esperou com paciência até chegar o seu dia e está aqui como está hoje. No caso, quando as pessoas recebem isso, né, o esperar, se ele não tiver paciência, então ainda não está no direcionamento, né? Ele vai antecipar, digamos. Foi isso que eu digo assim, irmão, porque é meu irmão, eu tenho respaldo para falar dele. Eu acho que ele não teve um momento que ele não ouviu isso e não quis esperar. Porque olha, Mônica, quando eu recebi a chamada, o fogo da chamada de Deus, eu era adolescente ainda. Então eu esperei para ir para o campo missionário, eu esperei 19 anos. E a coisa ardendo dentro de mim, aquela chamada missionária, aquele fogo realmente da chamada. E eu fiquei 19 anos esperando. Antes de ir para o campo missionário, eu estive pastoreando igrejas no interior do estado do Ceará durante 12 anos. Então, um período antes de ser pastor e mais 12 anos como pastor para poder chegar ao dia de ir para a África, de ir para Paraguai e depois África e, finalmente, com a aprovação de Deus, poder escrever esse livro, que é, para mim, uma joia.
Vai ficar um legado, né, pastor? É um legado. É um legado. Aí eu tô falando assim, irmão, não, a pessoa vai dizer assim, isso aí foi um castigo. Não tô falando de castigo de Deus, não, porque as doenças que vêm na gente é o mesmo que sucede àquele que não é crente, né, gente? Não, castigo de jeito nenhum. Eu tô falando, assim, tipo, quando ele queria ir para o campo, que ele recebeu não, ele não tinha experiência. Eu disse pra ele, meu filho, como meu irmão chama ele de filho, meu filho, você não tem experiência ainda, não é só receber o chamado e ir para o campo. Mesmo assim, ele dirigiu a igreja, Caminho das Estrelas. Foi ele que fez do começo, do alicerce ao final, foi ele que fez, passou um período. Daí ele foi, mas no caso, não foi na hora, né? Mas mesmo assim, ele permaneceu na fé, graças a Deus, o Senhor foi com ele por muito tempo. E aconteceu isso, gente, não estou falando que foi, estou falando só que existe o tempo. Porque no tempo ele ficou meio assim, mas depois ele entendeu que o Senhor tem o seu tempo determinado. E como o pastor falou sobre a Scanf, o senhor também fez Jocum? Eu fiz Jocum em 1990. Antes de ir para a África, eu fiz. Já era missionário no Paraguai, mas aí eu vim para fazer um treinamento na Jocum e logo em seguida fui para a África. E daí você vai criando propriedades, vai criando experiência, né, pastor? Não é de qualquer forma. Tem que passar pelas escolas, tem que ter a experiência. Convicção não é só o chamado, convicção é passar por todo aquele processo que dirige a pessoa para estar no campo missionário. E a gente falando sobre o livro, quando você começou a escrever o livro, sei que não cabe tudo aqui, como você disse, já vem a parte 2. Quando a gente está assim, envolvido numa obra, lá no comecinho a gente não tem essa noção, né, pastor? Não do que vai acontecer, por onde a gente vai andar. De jeito nenhum. Quando você vai passar ali, como ele passou, eu lembro, tem um trecho no livro que diz que ele passou o rio com a bicicleta aqui. E o pior não foi isso. O pior foi passar dentro do cemitério com lama nos pés. 1h da manhã. 1h da manhã. Os medrosos voltavam. Era a hora que a gente retornava do evangelismo. A gente estava evangelizando um distrito e a gente ficava lá até tarde da noite cultuando, né? E quando terminava o culto, eu lembro perfeitamente, não só foi uma vez, e que a gente, quando voltava, o rio estava cheio. Quando nós fomos, estava seco. E quando voltamos, estava cheio. A água pelo peito até no pescoço. Então, estava a bicicleta na cabeça e saía. E a gente passava dentro de um cemitério, desviando das covas. Né? Imagina aí, os medrosos iam voltar. Não precisava nem gritar para eles voltarem, já voltavam logo. Tem gente que, né? Tem um certo receio. Falando sobre o livro e sobre a vida do pastor, tem gente que tem uma memória fraca, né? Mas o pastor guardou muitas coisas e outras coisas que as pessoas não veem. É essa parte. É parte quando chegar em casa não ter o que comer, beber um copo com água. Aí quando vê o pastor na bênção, fica, onde é que o pastor tá? Aí andar com bicicleta em cima do ombro, andar passando por dentro do cemitério 1h da manhã, passar por dentro d'água no frio. E eu acho muito lindo quando você fala assim, e beber aquele copo de água, né, fria e dormir. É muito bom. Além das malárias que eu contraí, né, foram 26 vezes. Eu cito no livro mais de 20, porque realmente eu não especifiquei, porque foram realmente mais no livro. Mas eu gravei na mente 26 vezes eu estive doente de malária. E malária é uma doença triste, dá febre, frio, dor de cabeça, dor no corpo, e vômito, diarreia, e eu costumo dizer, até brincar, assim, se alguém é gordinho e quer fazer uma dieta, contrai uma malária. É uma doença terrível, né? Em uma semana você vai perder uns 5, 6 quilos. E traz sequelas, pastor, com o tempo pro corpo? Geralmente. A malária? Não, quando ela é bem tratada, não. Entendeu? Mas ela é uma doença perigosa, tanto que, agora não, mas antes eu era doador de sangue. Então, quando eu voltei, não pode doar sangue. E seus filhos também tiveram? Meus filhos tiveram também. Minha esposa e os 3 filhos na época. E a gente conta alguns momentos desses aí no livro. Tem que adquirir o livro. Não tem como a gente contar tudo aqui, não, gente.
não é só pequenos trechos, pequenos detalhes que o pastor está dando essa palhinha para vocês, dando esse, né, esse tempinho para vocês. Agora tem uma coisa aqui na África, pastor, que eu li, já de início choca, né, a gente, que o senhor deu carona ao africano e a mulher dele estava a pé, né? Porque lá na África, em alguns países, acontece isso, né? A cultura pessoa, deles, né? a cultura. Quem carrega o peso, geralmente é o homem. A mulher não carrega. Não, é a mulher. Não, desculpe, é o contrário. A mulher é quem carrega o peso, o homem não carrega. Se sai de casa e tem um cesto para levar, um saco de frutas para levar, ela bota na cabeça, amarra uma criança nas costas e ainda leva uma sacola ou duas na mão, e o homem vai na frente sem nada, sem levar nada. E ele dentro do carro, E ele, todo... então, quando eu ia passando, ele me pediu carona, eu parei, né? Abri a porta, ele entrou. Aí, quando eu vou arrancando, vem uma senhora, eu vejo pelo retrovisor do carro uma senhora vindo com uma criança amarrada nas costas e algo na cabeça. E ela grita, Senhor, me dê carona. Aí eu parei o carro e perguntei, quem é aquela senhora que vem ali? Ele disse, é minha mulher. Olha. E eu disse, mas é sua? Eu tive vontade de abrir a porta e mandar ele descer e dar carona para ela. Eu disse assim, mas é sua mulher? E o senhor pediu para o senhor e não pediu para ela? Ela disse, não, mas é assim mesmo, a mulher aqui é assim. É uma cultura, né? Cultura. Tem esse choque quando vocês começam a discipular, quando os missionários começam a falar né, de Jesus, da Bíblia, vocês entram nessa parte cultural? A gente não pode atacar de frente mesmo, sabe? A gente tem que ir contornando assim, devagarzinho, sem poder ferir aquela cultura, aquele costume das pessoas. Então, Deus nos deu muita estratégia nesse sentido, assim, de não atacar. Vamos contornar a situação de outra maneira. Então, tem coisas na Bíblia que eles praticam que a Bíblia não concorda, mas eles praticam aquilo como cultura, como costume. Então, eu não posso dizer, está errado, isso aí vai lhe prejudicar. Não posso dizer. Eu posso, de início, aceitar, mas mostrando dentro da Bíblia que não é aquilo ali. E a gente obteve muitas respostas, né, boas com esse método. Carrega peso na cabeça. O homem não carrega, quem carrega é a mulher. A minha esposa ia lá a gente ia lavar roupa, ela ia lavar roupa e as crianças iam e nós ficávamos lá e ela lavava, a gente ajudava. Então depois pegava o pano molhado que pesa muito, né? É isso. Então enchia uma gamela, uma vasilha com aquela roupa pesada e é natural a mulher botar na cabeça e levar, mas quem botava era eu. Eu botava na cabeça e quando eu ia passando eu via a curiosidade do povo, dizendo, branco carregando peso, branco carregando gamela na cabeça. Então isso aí, sem falar, já dá uma demonstração, né, de como sem deve mexer. Ser feito. Deus dá as suas estratégias, né? Você também não pode chegar lá e forçar um povo que já vive há anos, séculos, num costume, né? Quando você está ali, você está para fazer um mandado do Senhor. Isso, né? O restante vem com consequência dos seus exemplos, aquilo que você fala, né? Não mexendo na cultura deles. Muito bem lembrado. E no caso, pastor, o segundo livro, nós estamos, né? Sim. Falando do segundo livro. Dá para dar algum assim... O segundo livro eu conto detalhes da minha infância, da minha adolescência, que eu não contei o início, né? Certo. Aí depois eu conto algumas outras experiências, conto minha passagem minha passagem por Aracati, que eu não tinha contado, não contei nesse, Itapipoca também, e eu venho por aí historiando tudo isso, como também citando versículos bíblicos e comentando os versículos bíblicos. E em seguida eu falo da Missão Ceifa, que é a agência missionária que Deus me deu um projeto quando eu ainda estava na África. E só aqui, em Pacajus, foi que eu coloquei em prática esse projeto. Então eu conto muitas experiências nesse sentido também da Missão Ceifa. A Missão Ceifa, ela é... Como é? Ela é integral? É uma vez por ano? Como Não, nós temos várias escolas. Temos a SCANF, que a gente chama SCANF Sertão, SCANF TIM, SCANF Urbana
e a Teen e a Kids, que é para criança. Então, a gente atende a todas as áreas, faixa etárias. Nós atendemos todos eles oferecendo cursos. Só que esses cursos são de poucos dias. Só período de férias, janeiro e julho, a gente oferece esses cursos. Cursos internos. São 6 dias, ou melhor, são 20 dias. O aluno passa 10 dias interno e 10 dias no prático, na Scamp Sertão ou Scamp Adulta, como a gente chama. Nós já estamos também em São Paulo com a Scamp. Lá nós temos a Scamp Urbana, que é um trabalho idêntico ao nosso, só que a gente, ao invés deles irem para o interior, eles ficam trabalhando dentro da capital. Mas a Scamp aqui não. A Scamp aqui ela vai para o sertãozão mesmo, para o interior, trabalhar. Então, aí temos também a ED, Escola de Discipulado e Evangelismo. Essa escola é muito boa. São 4 meses que o aluno passa interno e 2 meses ele faz o prático. Nesses 4 meses, ele está lá na nossa base, na Mangabeira, estudando de manhã, de tarde e de noite, orando, se preparando. Quando termina os 4 meses, então eles vão para o período teórico. Período prático. No período prático, esse período prático da ED é feito fora do Brasil, é realizado fora do Brasil. Já estivemos no México, já estivemos na África, no Peru, Bolívia, Equador e Portugal também. Agora mesmo nós tivemos 2 equipes em Portugal e uma na Venezuela. E domingo eu comprei uma blusa para ajudar, a gente fala assim, porque ajuda, né, irmão? Sim. Da Keila e do Daxon, né? Sim, que eles vão para Bolívia. Eles estão indo para Bolívia. Tô até com ela aí, eu ia até pedir para trazer a blusa para cá, porque a gente já faz menção deles, né? Um casal jovem, filhozinho bebê, mas se disponibilizaram aí a obra. Né, fazer a obra de Deus na Bolívia. Eles vão ficar no campo, vão ser abraçados por uma igreja? Eles vão trabalhar ao lado de um pastor brasileiro. Eles vão auxiliar, de início, auxiliar esse pastor, essa família de brasileiros que estão lá em Bolívia já há um bom tempo. Por isso que é bom passar pelas escolas, né, pastor? Tem que passar para você adquirir experiência, passar, porque você tem que estar com líderes que já passaram pelo que você passou. Não é qualquer escola, não é qualquer pessoa que vai te dizer a direção, o que você tem que fazer. Você viu que a cultura não pode ser enfrentada, não pode ser, né, invadida. Você tem que estar lá sempre levando as boas novas. Seu intuito de estar lá é só levando as boas novas. Né? E o livro vai te passar, gente, mais coisa. Ó, tá até marcado aqui. O livro vai te passar mais coisa. Você precisa adquirir ele para ler as demais histórias sobre o sapato. Isso. Sobre o sonho da irmã Abigail, a irmã do pastor. E eu vou deixar agora uns minutos para o pastor dar uma palavra, porque eu sei que ele é um grande líder, a palavra dele é tremenda. Domingo, a palavra abençoada de alguns, o senhor está dando a oportunidade, isso, né? Eu vi que você deu a oportunidade a alguns irmãos, não só ele não deixa só para si. A gente está vendo os molhos também, né, pastor? Quando você vai para o campo, quando você está ali, vê um obreiro, vê um presbítero, vê um missionário em alguns locais, tanto no sertão como em São Paulo, na África, né? Você vê que os seus molhos estão sendo trazidos, né? O reino de Deus está sendo divulgado com certeza. Pelo um paraibano. Eu digo assim, Mônica, eu costumo dizer, hoje eu estou colhendo aquilo que plantei. Desde a minha adolescência que eu sirvo ao Senhor, nunca deixei a igreja, dediquei minha vida logo cedo, aos 23 anos, solteiro ainda, fui pastorear. Aí não foi fácil. Era inédito, pastorear. Né? Isso? Era inédito. Um jovem no campo. Então, solteiro, passei 2 anos pastoreando solteiro. Depois foi que eu conheci a Ione, me casei com ela. E estamos juntos já há 47 anos. Uma grande mulher de Deus, viu? Aí criou os filhos, uma bênção. Isso aí eu tenho como... o que eu vivo hoje seu legado, é né? aquilo que eu plantei. Aí as pessoas me acham importante, até olham para mim, se distanciam de mim porque acham que eu sou... Gostei desse tópico.
Realmente, verdade, né? Tem hora que tem pessoas que, porque acham uma coisa ou outra... Mas não sabe por onde eu já passei. Tem que comendo ler o carne livro. de macaco, comendo morcego, comendo o que me oferecia também, no campo missionário. O senhor tem um temperamento fleumático, né? Ou é bem melancólico? fleumático. Os dois. É os dois, é? Os dois. É porque existe melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo. Meu marido é sanguíneo. Eu sou melancólico, eu choro. Meu pastor é bem fleumático. E mistura com melancólico, né? Assim, aí vai lá... E você vai estudar também, né? Tem essa parte nas aulas de missões? Tem, né? Não, tá vendo, gente? Mais coisa para você levar para o seu currículo, viu? Lá a escola é completa, né, pastor? Com certeza. Tem que saber lidar com os temperamentos, né? Temperamento, porque tem pessoas que têm um temperamento muito forte, né? E a gente que é fleumático, ele é mais, vamos dizer assim, a pessoa sanguínea corre muito e o fleumático ele vem devagar. Só que tem uma diferença muito grande. É que o sanguíneo, ele começa, depois ele dá uma paradinha, aí vai voltando. Retrocede. Aí você tem, como na Bíblia Sagrada, exemplo de Moisés. Moisés era fleumático. Aí, mas você vê um Pedro agitado, sanguíneo. Um Pedro sanguíneo, que era uma coisa séria. E Pedro sempre quebrando a cabeça, né? Mas a gente vê, o temperamento é muito importante. O fleumático, ele é contínuo, né? Contínuo, é lento, mas é contínuo. Ele vai no passo do gado. E vamos lá para o tópico, volta aí um pouquinho como é. Tem gente que se afasta um pouquinho por causa do jeito do Senhor. Sim, é verdade. Assim, às vezes a gente vê as pessoas, alguém comentando, não, porque a pessoa pensa que você já está... rico, já está Meu Deus, já tem muita coisa, mas não é. Isso aqui é bênção de Deus. Eu não tenho. Você plantou no canto certo. Justamente. Eu plantei na terra fértil, né? Desde a minha infância, desde a minha adolescência. Se dedicou. Me dediquei inteiramente para o Evangelho e agora Deus está me recompensando. Eu não tenho riquezas. Eu vivo bem porque tem uma família que é abençoada e tem uma família que está sempre ao meu lado. Vivo em paz com a família. Desde lá do início, né? Deus te abençoa. Aí hoje eu ando numa caminhonete, mas eu já andei a pé, andei de bicicleta. Na lama, passou o rio. Na lama, perfeitamente. Então eu estou colhendo só isso. Não é que eu... Se você está plantando errado, né, pastor? Não posso fazer nada, né? Não posso fazer nada, mas nós estamos aí. Eu louvo a Deus por Ele ter me escolhido para fazer a sua obra. E já estou com 49 anos, vou fazer 49 anos de ministério. 49 anos. Se fosse em qualquer empresa, eu já estaria aposentado. Há muito tempo, viu, pastor? Pois é, estou com 49 anos servindo ao Senhor como pastor e missionário nesse período aí. Outra coisa, pastor, também que eu acho que o líder, né, e um missionário, ele passa... os problemas psicológicos, né? De tanta coisa, de tanto assunto. Você é responsável, às vezes, por pessoas que nem é responsável pelo evangelho. As pessoas ali estão de qualquer forma. Aí você, como líder, fica responsável pela atitude de certos. Isso. Aí tudo isso traz, né, para sua cabeça muita sobrecarga. Eu creio que Deus te dá bastante livramento. Porque o povo, como se diz, tem muita ovelha com carrapicho. Diga-se de passagem. Mas agora eu queria que o Senhor deixasse uma palavra, né, para o povo. Nós necessitamos todo dia de uma palavra. E ai de nós se não falar, né? Amém. Eu quero deixar uma palavra para você que está nos assistindo aí em casa, para todos nós, porque a palavra de Deus serve para todos. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa necessidade, porque ele tem cuidado de vós. O que nós vemos hoje são pessoas ansiosas, pessoas depressivas porque deixaram a ansiedade tomar conta do seu ser e chegou numa depressão. Mas tudo isso porque não aprenderam este versículo, não aprenderam esta palavra. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não tenha medo das circunstâncias, levante a sua cabeça, confie em Deus, lance sobre ele a sua ansiedade e ele vai tirar de você este espírito terrível
que tem levado tanta gente à depressão e ao suicídio, mas que você possa aprender hoje a lançar sobre ele tudo aquilo que você precisa. Toda a vossa ansiedade, como diz o apóstolo São Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Eu agradeço, viu, pastor? Por É uma nada. honra para mim. Eu nunca ia imaginar na vida de estar aqui, porque graças a Deus eu sei que o Senhor te honra, né? E está contigo todo momento. E eu me sinto também pequenininha, né? E eu agradeço, Mas, né? mas, Por essa honra de estar aqui, né? mas Deus nos dá essas Entrevistando oportunidades. Deus nos Deus dá nos essas concede, né? sim, com certeza. Foi muito bom também estar aqui com você e desejar a todos vocês aí em casa um dia feliz, abençoado, na paz do Senhor. E não esqueça, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gente, o papo foi muito bom, né? O nosso pastor Eliakim Rodrigues. Eu já agradeci a ele, né? É uma honra tê-lo aqui. E eu me senti muito honrada, né? Que eu sou pequenininha na frente desse homem de Deus, né? E não esquece, quer saber da novidade, quer saber do que a gente não contou, você vai se emocionar muito, você vai sentir a presença de Deus e vai ver mais curiosidade. Se prepare que vem aí, viu? O segundo livro do pastor. E nós vamos para o intervalo, já já a gente volta com o Nilson. Obrigada a todos.